Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Amigos da Ser, que bom estarmos juntos novamente. E hoje, para uma viagem muito especial, de navio, pelas nossas vidas, pela nossa encarnação presente. Mas não sem antes passarmos por algumas de nossas encarnações passadas, lá do início, quando fomos criados e trabalhávamos, vivíamos para atender às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades primárias, o alimento, o abrigo, a segurança. Vivíamos em torno dessa sobrevivência, vivíamos para essa sobrevivência. À medida que o tempo foi passando e as nossas encarnações se sucedendo, nós tornamos mais complexas as nossas vidas e maiores as nossas necessidades, o que nos impulsionou, claro, ao nosso desenvolvimento intelectual, para que, com as descobertas, as invenções, nós pudéssemos fazer frente a essas novas necessidades que iam surgindo à medida em que a nossa vida individual e também em sociedade iam aprofundando, iam tomando sentido mais complexo. Naquele tempo, naquelas encarnações, nós trabalhávamos basicamente para os nossos corpos, para as nossas sobrevivências. Mas, à medida que a necessidade das invenções e das descobertas foi aumentando, a nossa inteligência também foi se desenvolvendo. E, finalmente, depois de longo tempo, nós também desenvolvemos o nosso senso moral. Aprendemos a discernir o que era certo do que era errado. Aprendemos a ética, o que é moral e o que não é moral. E as nossas necessidades, então, de necessidades puramente físicas, passaram a uma complexidade maior. Não mais apenas a necessidade física, mas também a necessidade espiritual. E essa necessidade espiritual nos acompanha até hoje. Mas se nós pararmos para analisar as nossas primeiras encarnações e compararmos essas primeiras encarnações, que podemos ter ideia pela história mesmo, e compararmos essas primeiras encarnações às nossas encarnações de hoje, a nossa encarnação presente, e compararmos o tempo que nós gastamos hoje
e que nós gastávamos na época para atender a essas nossas necessidades físicas, essa sobrevivência do corpo. Hoje trabalhamos, estudamos, depois trabalhamos, atendemos às nossas necessidades diárias, levantamos pela manhã, buscamos o alimento, o de jejum, rumamos para o estudo, que nos dará uma formação no futuro, ou para o trabalho, já quando temos essa formação. Passamos praticamente o dia no trabalho, voltamos para casa com as preocupações do nosso lar, do alimento, da compra do alimento para trazer para dentro dos nossos lares, do descanso físico, descanso dessas tarefas do trabalho, das tarefas do lar, da manutenção do nosso próprio lar em condições saudáveis de habitação, o trabalho que nos dá o alimento do corpo físico, quando nós não apenas preparamos esses alimentos, mas nós precisamos comprá-los, sair. Se nós somarmos, afinal de contas, ainda hoje, todo o tempo que nós gastamos para a manutenção da nossa vida física e nós compararmos esse tempo com o tempo que nós dedicamos às nossas necessidades espirituais, nós poderemos ver facilmente um grande desequilíbrio. Tanto tempo se passou desde as nossas primeiras encarnações, quando atendíamos tão somente às nossas necessidades físicas, para hoje, quando nós precisamos também atender às nossas necessidades espirituais. Quanto tempo nós gastamos com essas necessidades espirituais? Qual a diferença, afinal, ainda hoje, depois de tanto tempo que nós gastamos das nossas vidas, das nossas existências, para as nossas necessidades físicas, para o atendimento à nossa sobrevivência física, daquela época, do nosso início, das nossas primeiras encarnações até hoje? André Luiz, bem como Joana de Ângeles, nos dizem que nós, desde essa primeira encarnação, das nossas primeiras encarnações até hoje, nós já percorremos cerca de 1,5 bilhão de anos a 2 bilhões de anos. Muito tempo, portanto. Nós já vivemos de reencarnação e reencarnação, buscando o nosso futuro, buscando a nossa elevação, buscando atender a essas nossas necessidades espirituais. E por quê? Então, já cientes dessas necessidades espirituais, porque ainda hoje existe um desequilíbrio tão grande entre o tempo que nós usamos da nossa vida, da nossa presente encarnação, para atender às nossas necessidades físicas em relação ao tempo que nós usamos para atender às nossas necessidades espirituais. Por que esse desequilíbrio tão grande de tempo? E nós podemos imaginar muitas vezes, é a falta da religião. Porque essa religião, ou essas religiões, é que fazem, que nos falam dessa nossa vida espiritual, que fazem essa conexão da nossa vida física com a nossa vida espiritual. Então nós imaginamos a princípio que buscando a religião, nós passaremos a dar mais tempo para a nossa vida espiritual. Ainda que não mais tempo para a nossa vida espiritual do que para a nossa vida física, mas com a religião nós poderíamos dar mais tempo, dedicar mais tempo da nossa vida à nossa vida espiritual. Será que é assim? Algumas religiões dizem que nós estaremos salvos se nós tivermos fé. Fé em certos dogmas, princípios básicos dessa religião ou dessas religiões. Outras ainda dizem que nós alcançaremos
a nossa salvação se nós crermos, porque afinal, como algumas religiões cristãs dizem, se nós crermos na existência do Cristo, se nós crermos que Ele deu a sua própria vida, que Ele morreu para tirar os nossos pecados, então nós estaríamos salvos. Outras ainda dizem, acreditando na volta aqui no nosso planeta, nas nossas reencarnações, que nós podemos alcançar esse estágio de espiritualidade maior pouco a pouco. Para que ter pressa? Se as reencarnações podem se suceder infinitamente, para que ter pressa? Então, pouco a pouco, nós vamos como que perdendo o tempo, perdendo essa oportunidade sagrada que é a nossa própria existência presente, a nossa atual encarnação. Nós, então, acreditando que basta crença, basta fé em alguns dogmas, ou basta a crença de que a vinda do Cristo é o suficiente para me salvar, sem que eu nada precise saber ou fazer, sem que eu nada precise trabalhar, ou a crença do pouco a pouco, em que eu posso passar infinitas encarnações para atingir um estágio de sublimação espiritual, nós, pouco a pouco, vamos perdendo essa oportunidade sagrada que a vida nos apresenta. Nós, como que repetimos com essas crenças, nós como que repetimos padrões que nos levam à fidelidade a nós mesmos, às nossas crenças, aos nossos comportamentos. Nós passamos, então, a vida sendo fiéis aos nossos próprios sentimentos, pensamentos e comportamentos que foram adquiridos ao longo de tanto tempo, desses quase 2 bilhões de anos. Para no final dessa vida, quando retornarmos à casa, a verdadeira casa, nós nos surpreendemos, porque lá chegando, encontraremos alguém para nos receber e dizer: seu Armando, que bom tê-lo aqui de volta conosco. E nós surpresos, de volta? Como assim de volta? Eu já estive aqui antes, mas como você me conhece? Ah, sim. Ele, o nosso receptor, nos dirá: ah, sim, eu lhe conheço desde a sua partida. Mas como assim? Eu voltei para o mesmo lugar de onde vim, mas eu me esforcei tanto. Eu estudei, eu pratiquei a caridade. Ah, sim. Na outra, ou nas últimas encarnações, o Senhor também praticou a caridade. Mas como? Eu me esforcei, eu procurei me desviar de alguns erros. Eu me dediquei, esses erros também foram desviados. O Senhor também se desviou desses erros nas últimas encarnações. Mas isso aqui seria uma passagem, eu habitarei em mundos, claro, imateriais, de vida sublimada. Bem, não será bem assim. Em função da sua crença no pouco a pouco, em função da sua crença nas próximas encarnações, ou em função da sua crença na fé dogmática, ou na sua crença de que Jesus e a sua própria morte tiraria todos os pecados do mundo, o Senhor voltou, digamos que, basicamente o mesmo daqui de onde saiu para o início dessa sua última encarnação. Nós, então, repetindo esses padrões, nós jogamos fora essa preciosa oportunidade que é a nossa encarnação presente. A nossa vida é como que um grande navio. Quando nós partimos de um porto, que é o nosso berço, é o nosso nascimento.
E nós partimos desse porto, desse berço, dessa chegada do momento da concepção, nessa grande viagem que é a nossa vida, que é a nossa presente encarnação. Quando Deus nos oferece infinitas oportunidades, nem sempre bem aproveitadas por nós. Nós raramente queremos falar da destinação final dessa longa viagem. Nós nos recusamos a aceitar, sequer ouvir falar da nossa destinação final nessa encarnação que é a desencarnação. E nós, muitas vezes, recusamos de forma veemente sequer tocar no assunto. Eu lembro que meu pai, quando ainda encarnado, que mesmo sabendo das suas crenças, eu inadvertidamente falava: nossa, mas eu estou morrendo de fome. Ele rapidamente reagia de forma enérgica e dizia: meu filho, não fale isso. Não fale isso. Mas o quê? Que eu estou com fome? Às vezes eu esquecia. Ele dizia: não fale essa palavra, fome. E ele: não, a outra antes, que você está... Ah, que eu estou morrendo, é mesmo. Desculpe. Ele não suportava ouvir essa palavra, morte. Agia como se nós fôssemos ficar aqui na Terra para sempre. E não aceitava falar da morte. Não aceitava falar desse momento em que nós chegamos ao porto final dessa nossa longa viagem. Mas todos nós chegaremos a esse porto. Todos nós terminaremos essa jornada nesse porto chamado desencarnação. Sem exceção. Importa, então, nós sabermos, nós avaliarmos, nós pensarmos que se esse porto é a destinação final nessa encarnação para todos nós, importa sabermos como chegaremos nesse porto, de que forma chegaremos nesse porto, para que nós não sejamos surpreendidos de volta nas mesmas condições que partimos, que chegamos, melhor dizendo, que partimos de onde viemos, para que nós não cheguemos em igualdade de condição nossa íntima, com relação à nossa vida íntima das encarnações, das últimas encarnações em que nós também viajamos aqui no nosso planeta Terra. Nós, muitas vezes, nessa jornada, nós nos distraímos dessa destinação final e acreditamos, mesmo que inconscientemente, que essa viagem não terá fim. Daí as nossas distrações no campo da materialidade. Daí a nossa pouca importância às nossas necessidades espirituais. E nós, muitas vezes, navegando por mar calmo, por mar de almirante, é aí mesmo é que nós esquecemos de pensar no nosso futuro, na nossa verdadeira vida depois da vida. Que nós todos chegaremos a esse porto chamado desencarnação, que será o fim das nossas existências físicas, o fim dessa nossa encarnação. Mas as tempestades chegam, e quando elas chegam no navio, para aqueles que já tiveram embarcados em navios e viram essa tempestade chegar, como ela é desconfortável. O navio balançando, muitas vezes em função dos ventos fortes, o navio balançando violentamente, ele, por assim dizer, muda toda a nossa vida. A nossa condição de conforto, a nossa condição de sobrevivência muda, porque o navio balançando não nos permite mais o mesmo conforto, o mesmo andar de antes. Se nós não cuidarmos, nós nos machucaremos nesse balançar do navio. Nós sequer, muitas vezes, diante dessas tempestades, conseguimos nos alimentar.
os pratos voam, os copos também. Nós não conseguimos sequer, muitas vezes, dormir, porque mesmo na cama, com o balançar do navio, nós não conseguimos pegar no sono. Essas tempestades também chegam nas nossas vidas morais. A dor bate muitas vezes nas nossas portas como que tempestades, a nos trazer tanto desconforto, tanto sofrimento. Uma doença física, uma dificuldade financeira, ou mesmo a partida de um ente querido que volta, que chega ao final da jornada antes de nós. São as tempestades nas nossas vidas. E nós, distraídos com a materialidade, com o conforto, com a busca do trabalho remunerado que nos traga o abrigo, o alimento, a segurança, nós esquecemos do nosso porto de destino. Nós esquecemos da nossa verdadeira vida. E como sair dessas tempestades se nós gastamos o nosso tempo todo como antes, como outrora, quase que da mesma forma do que as nossas primeiras encarnações para o sustento do nosso corpo físico, tão somente. E nós, sem saber como sair dessas tempestades, pela dor, muitas vezes buscamos como sair dessas tempestades. E então, muitas vezes, nós perguntamos a nós mesmos, afinal, qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que estou passando por isso? E em não encontrando resposta, muitos foram os atendimentos fraternos que nós fizemos nos últimos anos, em que a própria não descoberta, não compreensão dessa missão, da razão de nossas existências aqui na Terra, nos faz perder o equilíbrio. E chega então como que um vazio existencial. Por que isso tudo? Para que isso tudo? Ainda que, mesmo em nos perguntando a razão disso tudo, nós continuemos a dar mais atenção, quase que atenção exclusiva às nossas vidas materiais. A gênese, ou melhor, a razão das nossas vidas é a nossa evolução. É ela, a nossa evolução, que dá sentido às nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir. Essa é a razão exclusiva das nossas existências aqui na nossa encarnação. É o que nos ensina Kardec. Evoluir é a razão exclusiva de nós estarmos aqui. E essa evolução vem justamente nessa jornada, nessa viagem do berço ao túmulo, do começo ao fim. É nessa viagem que nós evoluímos. É para isso que estamos aqui. E nós não chegamos todos em igualdade de condição aqui no nosso planeta. Ao contrário. E ao contrário também do que muitos dizem, nós não partiremos daqui também em igualdade de condições. Não é verdade que nós somos todos iguais. Nós fomos criados iguais, simples e ignorantes do bem e do mal, mas escolhemos caminhos diferentes. Não somos iguais, não aproveitamos de igual forma as oportunidades que o Criador nos concedeu, as oportunidades que tivemos em nossas vidas pretéritas, tanto quanto não aproveitamos de igual forma as oportunidades que tivemos nessa mesma vida. E como chegaremos no final dessa jornada? Como chegaremos nesse porto da desencarnação? E ao contrário também do que tantos dizem, querendo nos nivelar a todos em iguais condições, nós não chegaremos lá em igual condição.
de forma alguma. Nós chegaremos nesse destino conforme nós o quisermos. Somos nós que determinaremos de que forma nós chegaremos ao fim dessa jornada. É o nosso querer, não o querer do outro. É a nossa confiança e não a do outro. É o nosso labor, é o nosso trabalho. A nossa fé, a nossa dedicação, a nossa disciplina, o nosso comprometimento com os nossos próprios destinos é que irá definir de que forma nós chegaremos ao fim dessa jornada, ao fim dessa encarnação. Se escolhermos o pouco a pouco, se escolhermos pensarmos nas próximas encarnações, nas próximas oportunidades, para que a pressa? Talvez seremos surpreendidos ao final dessa jornada, voltando praticamente nas mesmas condições em que aqui chegamos, para o mesmo lugar de onde viemos. Mas se nós acreditarmos, confiarmos, nos dedicarmos, nos comprometermos com a nossa própria evolução, será muito diferente a condição em que nós chegaremos a esse porto de destino. Mas para isso, para que nós consigamos aproveitar essa sagrada oportunidade que Deus nos concede agora, não nas próximas encarnações, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nos é concedida agora, nós precisamos de planejamento. Nós precisamos planejar as nossas vidas. Nós precisamos planejar essa viagem do porto de onde partimos até o porto de destino, a nossa desencarnação. Claro que muitas vezes nós nos damos conta, no momento, agora, de que nós não fizemos esse planejamento do nosso berço até o momento. Mas nós podemos fazer a partir de agora. E como fazermos esse planejamento? Se nós sabemos já que o objetivo de nossa encarnação é a nossa evolução, é preciso então planejar. E como fazemos isso nos navios, por exemplo? Nós estendíamos, antigamente, as cartas náuticas, a mesa de navegação, antes de sairmos dos portos, para planejar como faríamos a viagem. E essas cartas náuticas, belíssimas, que nós conhecemos desde a antiguidade, elas nos forneciam informações preciosas sobre as nossas viagens. Elas eram como que mapas preciosos para o estabelecimento da rota dessa viagem. Então, nós nos localizávamos nesse mapa onde era a nossa origem, onde estávamos. E essa carta, então, nos mostrava, e nos mostra, porque elas ainda existem até hoje, elas nos mostram as profundidades, onde nós encontraremos as águas seguras, profundas, mas também elas nos mostram onde nós encontraremos os perigos, as pedras, os bancos de areia, as ilhas. Elas nos mostram o contorno das costas dos países, as linhas que marcam a topografia dos rios. Elas nos mostram a condição de vento predominante em função da época do ano. Elas nos mostram a correnteza. Então, de posse dessas cartas, de posse da nossa localização, cientes da nossa localização, de onde nós estamos, nós precisávamos saber onde queríamos chegar. E então, nós traçávamos a nossa rota, rumo a rumo, ponto a ponto,
saindo daquele ponto onde nós nos achávamos até o próximo ponto, nos desviando dos perigos, das ilhas, dos bancos, das pedras, e daí iniciávamos a navegação do primeiro ponto até o segundo ponto, livres dos perigos que essa primeira parte nos oferecia. Nós então podíamos traçar desse segundo ponto para o terceiro ponto, sempre pensando na destinação final, qual o caminho a seguir, sempre escapando dos perigos que a carta nos mostrava. Cada ponto desse nós podemos comparar como metas nas nossas vidas, como transformação nas nossas vidas, escapando dos perigos, buscando águas seguras. E de ponto em ponto, nós estabelecemos os rumos que nos levarão a esses pontos e traçaremos então essa rota que nos levará rumo a rumo, ponto a ponto, transformação a transformação na nossa destinação final, que nós precisamos saber qual é. Nós precisamos estabelecer qual a nossa destinação, onde queremos chegar. Se queremos voltar para a mesma condição que tínhamos no plano espiritual, ou se queremos transformar as nossas vidas e buscar, ao fim de nossa jornada evolutiva, vida sublimada, portos mais felizes, moradas mais felizes das infinitas que o nosso Pai nos oferece no universo, conforme nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Essas cartas que nos trazem tantas informações e que nos permitem navegar por águas seguras do nosso ponto de partida, que pode ter sido o nosso berço quando assim o planejamos, ou esse momento de agora, até o porto onde escolhermos, até o ponto, até o objetivo final, a nossa destinação final, essas cartas nos oferecem essas informações que nos levarão de forma segura a esses portos. Da mesma forma que o Evangelho, essa nossa carta sublime, nos oferece o caminho por águas seguras. Nos mostra todos os perigos que nós enfrentaremos nessa jornada. O perigo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da sexolatria, do materialismo, da avareza. Essa carta, chamada Evangelho, ela nos mostra o caminho das águas seguras. Nos fala dos perigos que iremos enfrentar nessa jornada. Nos fala das bem-aventuranças, nos traçando rota segura para o nosso destino final, para que possamos navegar em águas seguras. É o nosso Evangelho. E hoje, com toda a tecnologia disponível, nós já dispomos do GPS, esse sistema de posicionamento global que, por primeiro, assim que nós o ligamos, nos mostra onde nós estamos. Quem somos nós? Em que ponto da nossa jornada evolutiva nós nos encontramos? E cientes de onde estamos no GPS, nós então precisamos saber onde queremos chegar. É o nosso querer, não o querer dos outros, ainda que muitos nos desencorajem a essa jornada evolutiva, fiéis a si mesmos, fiéis à doutrina do pouco a pouco. Somos nós que estabelecemos onde nós queremos chegar. E uma vez escolhido esse destino, o GPS nos dirá quais os caminhos possíveis para que nós cheguemos até esse destino. Nos oferecerá, naquele cinza mais apagado, mais escuro, as rotas mais longas, onde nós encontraremos
mais dificuldades e nos mostrará de forma mais resplandecente, mais luminosa, o caminho mais curto. Talvez não o mais fácil, mas o caminho mais curto, mais luminoso entre nós e o destino que nós escolhemos para as nossas vidas. Basta, então, que, cientes de onde nós estamos em nossa jornada evolutiva, qual a nossa posição, depois de escolhermos onde nós queremos chegar, o GPS nos mostrará, rumo a rumo, ponto a ponto, como fazer para nós chegarmos onde escolhemos chegar. Basta, então, que iniciemos a nossa navegação, que pode ser a navegação das nossas vidas, que pode ser também estabelecida nesse GPS que está nas nossas mãos, os nossos celulares, que também podem estender essa preciosa carta chamada Evangelho, porque nós podemos usar os nossos aparelhinhos celulares como portas do inferno, escolhendo o caminho errado, mas nós podemos usá-lo também como portas e caminho para o céu. Quando nós, por exemplo, escolhermos olhar nos nossos celulares o Evangelho, ler o Evangelho, ouvir o Evangelho, nós podemos escolher usar o nosso celular como o nosso GPS moral, como o GPS das nossas vidas, não apenas físicas, não apenas para nos guiar de onde fisicamente nós estamos, para algum lugar que nós precisemos ou queiramos ir, mas os nossos aparelhos celulares podem nos guiar no nosso caminho, na nossa jornada evolutiva, rumo ao destino que nós escolhermos. Nós precisamos, o nosso GPS, o GPS da nossa vida moral, precisa de um destino. Ele precisa saber onde nós queremos chegar. E nós precisamos dizer a ele. Porque essa é a busca. E nós só chegaremos onde nós escolheremos. Nós precisamos buscar para poder achar. Nós precisamos escolher o nosso destino. Como um GPS ou uma carta náutica nos daria o caminho para um destino se nós não escolhermos esse destino? É essa escolha, é o estabelecimento desse destino que nos traz a fé inabalável. Quando nós escolhemos para onde queremos ir, onde queremos habitar, quem nós queremos ser, o quanto nós queremos nos transformar, é que nós recebemos de volta das cartas náuticas, do GPS moral das nossas vidas, do Criador e dos seus enviados, o caminho. É preciso escolher, e nessa escolha nós encontramos a fé inabalável, a certeza de que nós podemos chegar nesse destino. É preciso escolher, decidir onde queremos chegar nessa encarnação, não nas próximas, nessa encarnação, onde queremos chegar. E o que nos traz essa fé inabalável é justamente essa escolha e a certeza de que Deus nos mostrará o caminho. Tens fé? Tenha para ti mesmo. É a proposta do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Tenha em ti mesmo. A fé, ela precisa ser não apenas em Deus, mas também em nós mesmos. É essa a proposta do apóstolo. Nós precisamos ter fé em nós mesmos,
Porque ainda que estabeleçamos o nosso destino, ainda que estabeleçamos onde nós queremos chegar, a fé apenas em Deus, diante das tempestades, nos fará possivelmente fraquejar, esmorecer na confiança no nosso Criador, porque a nossa conexão com Ele, a nossa comunhão com o Pai ainda não é perfeita. Mas a fé em nós mesmos, diante de Deus, como nos propõe Paulo, tenha em ti mesmo, diante de Deus, é o que nos moverá a sair das tempestades quando elas chegarem nas nossas vidas. A fé em Deus, a fé no Criador, mas também a fé em nós mesmos. A confiança de que, se caminharmos para Deus, se escolhermos caminharmos para Deus, nada nos impedirá. Nada será capaz de nos deter. Essa confiança vem do próprio Criador, mas precisa habitar também os nossos corações. Tenha em ti mesmo a fé, a confiança em nós mesmos, em Deus, mas em nós mesmos, na nossa decisão, no nosso trabalho, porque Deus estará conosco se escolhermos caminhar para Ele. E então a nossa fé será inabalável. Joga a rede à tua direita e acharás, nos disse o Mestre. Acharás os peixes. E nós, o que buscamos nas nossas vidas? Porque todas as vezes que o buscarmos, todas as vezes que procurarmos o Messias, Ele nos perguntará sempre, porque nos atenderá sempre, o que buscas? E nós precisamos saber o que buscamos, para dizer a Ele o que buscamos. Claro, nós precisamos buscar o nosso sustento, nós precisamos buscar o nosso conforto, a nossa segurança, o pão de cada dia. Foi Ele mesmo quem nos ensinou a rogar ao Pai, pedindo o pão de cada dia. Pai nosso que estás no céu. Nós precisamos saber pedir o pão de cada dia. Dai-nos o pão de cada dia. Não apenas por estendermos as nossas mãos, mas dai-nos a oportunidade do trabalho que nos trará a dignidade do pão de cada dia. Mas se sabemos pedir o pão do corpo, o pão de cada dia que alimenta o corpo, nós não poderemos olvidar. Nós precisamos lembrar também de pedir ao nosso Criador todos os dias: dá-nos o pão do Espírito, o pão que alimenta as nossas almas, o pão que verdadeiramente nos fortalece para continuarmos a nossa jornada. Esse pão espiritual que tanto esquecemos por dedicar mais tempo das nossas vidas à nossa vida material, é que nos faz muitas vezes a falta desse pão espiritual sucumbirmos diante das tempestades. Sem ele, sem o pão do Espírito, nós nos assemelharemos a navios, ao léu, à deriva, ao sabor dos ventos e das correntes, porque não teremos então a confiança necessária no Pai, nem em nós mesmos, para que possamos seguir, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades. Precisamos do pão do Espírito, que vem quando nós buscamos valores eternos, valores religiosos, valores de religiosidade, que é a vivência da religião. Não de forma equivocada, mas de forma a nos iluminar essa religiosidade, que é a conexão com o nosso Pai,
a nos iluminar de forma definitiva, a nos trazer valores definitivos que nos conduzem ao nosso Pai Celestial. Eu preciso de você. Eu preciso de todos em minha volta para que eu consiga chegar até o Criador. E você precisa de você mesmo, do seu querer, da sua vontade de querer, da fé, da confiança em Deus. Você precisa, tanto quanto, dessa confiança de todos que te cercam, porque nenhum de nós chegará a Deus sem o nosso próximo. Poderemos servir, poderemos dar de beber àquele que tem sede, dar de comer àquele que tem fome. Nós poderemos vestir aquele que tem frio, abrigar aquele que não tem abrigo, ver aqueles que estão nos hospitais. Nós poderemos visitar aqueles que estão nas prisões. E nós deveremos, porque cada vez que atendermos assim a um desses nossos irmãos pequeninos, esses que viajam, que navegam sem rumo, sem destino, sem rota ao sabor dos ventos e das correntes, todas as vezes que atendermos a um deles, é o próprio Cristo que nós estaremos atendendo. Mas, ainda que os atendamos, ainda que estendamos as nossas mãos a eles poderão voltar depois daquele nosso socorro imediato, a mesma condição de antes, de desabrigados, de famintos, de sedentos, de doentes, de condenados. Porque a forma mais preciosa de servirmos a eles e ao Cristo é servirmos mostrando a nossa confiança, a nossa fé. Essa é a forma mais eficiente de servir aos nossos irmãos. Essa é a forma mais eficiente de chegarmos até Deus. Essa é a forma mais eficiente de encontrarmos ao Cristo. É preciso que confiemos em Deus, mas também é preciso que confiemos em nós mesmos. E que arrastemos multidões, que arrastemos tantos quantos Deus colocar em nossos caminhos, não apenas estendendo a mão do socorro imediato, mas, especialmente, que o façamos mostrando da nossa confiança em Deus, de nossa confiança em nós mesmos. Confia em Deus acima de tudo, porque Ele é o amor supremo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Confia em Jesus, porque Ele é o enviado de Deus, Ele é o Messias, Ele é o farol que ilumina os nossos caminhos e que nos conduz ao Pai. Ama ao próximo como a ti mesmo, porque jamais chegaremos a Deus sem o nosso próximo. Mas ama o próximo como amas a ti mesmo. Essa é a medida, somos nós. É o amor que nós sentimos por nós mesmos, que nós conseguiremos doar, dar, entregar ao nosso próximo, não mais do que isso. Por isso é importante aprendermos a nos amar. Não esse amor egoístico que esquece o nosso próximo, mas o amor que nos faz planejar as nossas existências. O amor que nos traz a vontade de querer adquirir valores nobres. O amor a nós mesmos que nos faz querer embelezar a nossa alma com as conquistas perenes, aquelas
que nós levaremos depois de chegarmos ao nosso porto final de destino nessa vida, que é a nossa desencarnação. Serve, porque o amor é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. E jamais conseguiremos amar sem servir aos nossos semelhantes. Seguindo essa rota do ponto de partida que pode ser o aqui e o agora, até o ponto de destino que nós precisaremos estabelecer como metas das nossas vidas, como objetivo final das nossas vidas, nós estaremos então no final delas. Quando chegarmos a esse porto, nós descobriremos que esse porto, seguindo na direção de Deus, com Cristo, com o Evangelho nas nossas vidas como cartas a nos dirigir a esse porto final, nós descobriremos que o nome desse porto é o Porto Seguro da existência imortal. É esse o convite de Kardec. É esse o convite do Cristo. Confiemos e acreditemos em Deus e em nós mesmos.